Bom, tá escrito uma coisa assim na Bíblia. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, prestem atenção nesse detalhe importantíssimo, que se chama pelo meu nome. Vamos supor que eu esteja num lugar onde, por exemplo, uma creche. Obrigado, Senhor, pelo exemplo fácil de explicar e de entender. Eu chego numa creche, meu filho se chama Samuel, e aí eu vim buscar o Samuel. Aí eu chego lá no portão da creche e grito: Samuel, Samuel, ô Samuel. Só que tem um detalhe importantíssimo que pode mudar muita coisa no acontecimento do momento. É que nessa creche todos os meninos se chamam Samuel. E se eu grito lá o nome do meu filho, que é Samuel, quantos vão olhar? Todos. Todos eles se chamam Samuel. Entendeu? De uma maneira muito fácil. Esse meu povo que se chama pelo meu nome. Só que aí tem um detalhe importante. Quem é o meu filho? São todos aqueles lá que tem o mesmo nome e que se chamam pelo meu nome? Só tem um Samuel ali, que é o meu filho. E o que ninguém explica desse modo é que se realmente eu estou falando com o povo que se chama pelo meu nome, e se esse povo diz ser o meu povo, por que ele tem que se arrepender de maus caminhos? Ele não é o meu povo? O meu povo tem maus caminhos? Desculpa, são 5h37 agora, trabalhando, graças a Deus. Daqui a pouco amanhece. Mas então, como é que é o meu povo e ele tem que se humilhar? Eu, se eu chego na porta da creche que chamei meu filho, eu vou humilhar o meu filho? Se ele é o meu filho, eu vou humilhar ele? Assim, do nada? Pensa aí. Olha só como ensinaram para nós a vida inteira o sentido de muitas palavras trocado e errado para que o povo
se confundisse e nem percebesse que na verdade, não está sendo povo de Deus coisa nenhuma. Porque o povo de Deus de verdade, se é povo de Deus, ele pode até ter falhado, ter pecado, mas ele naturalmente, por causa do Espírito Santo de Deus, ele mesmo já entra no processo de arrependimento, já pede perdão, já procura se consertar. Então, que povo de Deus é esse que tem que se arrepender de maus caminhos? Que povo de Deus é esse? Que tem que se arrepender de pecados? Porque está escrito assim, ó. Se o meu povo que se chama, não se esqueça desse detalhe, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Ah, não, mas aí ele está falando para se humilhar e orar, quer dizer, tem que buscar, né? Perceba o sentido do texto. Saiba interpretar conforme Deus e não conforme te ensinaram. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, preste atenção, que é como se fosse subindo uma escada. Se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos. Bom, a Bíblia também diz que o mundo jaz do maligno e que o ímpio precisa se arrepender dos seus maus caminhos. Caso contrário, ele vai para o inferno. E é assim para todo mundo. Então, como é que é o povo de Deus e tem maus caminhos para se arrepender? Você não acha que tem alguma coisa estranha nisso? Pois é. Mas uma coisa que foi ensinada de forma errada, e o povo entende esse texto com um sentido totalmente trocado, como se Deus estivesse abençoando o povo dele através desse texto. Na verdade, é isso que pensam. Porque então eu ouvirei dos altos céus, eu virei e sararei a sua terra. E outra coisa, o povo está tão cego que não percebe que Deus é soberano e as suas bênçãos são condicionais. Percebeu que no próprio texto ele impõe as condições sob as quais, caso esse povo que se chama pelo nome dele, caso esse povo queira se arrepender dos seus maus caminhos, queira buscar, queira se humilhar, aí sim ele vai vir dos altos céus e vai sarar a sua terra. Entendeu o contexto Brasil agora? Entendeu o contexto alguns estados do Brasil agora? Entendeu o contexto mundo agora? Exatamente isso. Então, cuidado com esse papinho de que todo mundo é filho de Deus. É outra mentira de Satanás, colocada dentro do seio da igreja e dentro do coração das pessoas, assim como um ditado popular. Eu mereço, afinal de contas, né? Eu sou filho de Deus, eu também sou filho de Deus. Não, você não é. Você não é, eu te provo na palavra, porque está escrito na palavra de Deus. Porquanto os filhos de Deus são todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus.
E os filhos de Deus são todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, se você não é guiado pelo Espírito Santo de Deus, esquece. Você não é filho de Deus. Mentiram para você. Você até tem condições de se tornar um filho de Deus, mas você não é. Te enganaram. E feio. E se você não se arrepender e não se humilhar e não buscar a face dele, hein? E se voltar dos seus maus caminhos, você entendeu agora? Ele não vai sarar a sua terra, não vai transformar o seu coração, e você jamais será um filho de Deus, nem vai ter condições alguma de ter as mãos, o abraço dele e o cuidado dele como seu pai. Então, cuidado quando ensinarem para você: esse meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face. Eles pulam até essa parte, falam rapidinho essa parte, para chegar na parte em que Deus vem e sara a terra, né? Só que não é isso que o texto quer dizer, não. Cuidado, muito cuidado. Muito cuidado. Uma outra coisa que eu tenho aprendido ao longo dos anos é que o diabo, ele tem, principalmente nesses últimos anos, ele tem usado a própria palavra contra a própria palavra. Na verdade, ele tem feito o povo não conseguir ver, não conseguir entender, mesmo lendo. Eu tenho percebido isso. Tem havido uma dificuldade muito grande de interpretação, assim, sob a ótica de Deus, sob a visão de Deus, o método sobre o qual Deus enxerga as coisas. Hoje, as pessoas leem, mas não estão entendendo como deveriam entender. Isso se torna um grande problema, porque se você deveria entender de uma forma e você não está entendendo, o produto final, eu vou até além nesse meu raciocínio, o produto final desse entendimento, se é o objetivo da palavra que haja salvação, o que é que você acha que vai ter em massa, quando Cristo voltar? Salvação ou condenação? Hoje eu tenho visto que o diabo cegou literalmente, assim como a palavra diz, né? O Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. Isso é literal. Isso é literal. Assim como ser chamado filho de Deus, sem saber ou sabendo que não é, achar que é o povo dele, mesmo vivendo uma vida toda estropiada, não só fisicamente, financeiramente, como também espiritualmente. Então as pessoas perderam a capacidade de interpretar do modo correto. Eu tenho visto isso. Muitas pessoas, e é impressionante, e é triste constatar isso, que você pode dar o texto às vezes, muitas vezes você pode pegar o texto e falar assim: irmão, lê aqui,
E aí você dá para a pessoa ler aquele texto. E ela pode ler o texto à sua frente. E para sua tristeza, você vê que ela não está conseguindo ter o mesmo entendimento com clareza que você tem. E aí não tem como eu não lembrar, né, de duas passagens que dizem assim: Deus desse século segundo o entendimento das pessoas. E também tem uma outra que o próprio Jesus fala, que para eles foi dado o espírito de profundo sono, para que vendo não vejam, ouvindo não ouçam, e nem se entenda acerca das coisas do reino. Então muito cuidado com a forma que estão te apresentando a interpretação do Evangelho de Jesus Cristo. Isso tem sido um trunfo, uma carta na manga usada por Satanás para levar milhões ao inferno, usando a própria palavra de Deus.